Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo número 10, versículos 25 a 37, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Pois Jesus disse: Vai e faze da mesma maneira. Deus eterno Pai, estamos aqui, Senhor, unidos nesse mesmo propósito, de sermos orientados por Ti. Venha abençoar cada vida que aqui está presencialmente e todos os que estão nos acompanhando, Senhor, através desse culto online, e aqueles que ainda vão entrar em contato com esta palavra em algum momento de suas vidas, através de nossos canais, através do YouTube. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, muito obrigado, e todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor Jesus Cristo e preste atenção no que Deus quer falar a você. Eu quero começar perguntando a você se você sabe de que jeito Satanás faz tudo o que ele faz. Com que habilidades, com que de conteúdo nele, na pessoa dele, ele faz tudo o que faz. Toda a bandalheira que você sabe que acontece no mundo. Pois você precisa entender que ele faz com todos os dons que ele teve desde a eternidade. Tudo aquilo que ele recebeu quando ele foi criado como querubim ungido, segundo a Bíblia Sagrada, ele continua se utilizando, mas de uma forma totalmente inversa daquela que Deus originalmente fez para que ele usasse. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que quando são chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, que quando são salvas por Cristo, o que Deus quer desenvolver neles são seus dons e suas habilidades espirituais. Mas Satanás é a prova cabal de que esse não é o objetivo de Deus. E porque Deus, de fato,
fato, Ele está em nossa vida, em nosso coração, trabalhando outras coisas a partir e através dos dons, através das manifestações espirituais. E às vezes, nós não conseguimos avançar na nossa espiritualidade, nem na nossa fé, porque estamos focados naquilo que é sobrenatural, naquilo que é transcendente, mas não para termos de fato a orientação de Deus e sermos bênçãos para outros, mas simplesmente porque nós queremos estar salvando a nós mesmos. E isso, irmãos, é tremendamente problemático. Quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor criou a mulher, quando o Senhor criou o ser humano, e Ele, quando criou o ser humano, quando Ele criou o homem sempre, eu gosto de frisar isso, não é apenas a parte masculina. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo número 5, o versículo 1 diz claramente: Deus criou o homem, fez macho e fêmea, e os chamou de Adão. Ali estava, na junção e na unidade daqueles dois indivíduos, a verdadeira imagem de Deus. A imagem de Deus não estava na parte masculina, nem estava na parte feminina. A imagem de Deus estava nos dois, unidos em uma mesma vontade de Deus, um mesmo objetivo. E é muito importante lembrarmos isso, por quê? Porque às vezes nós pensamos que a nossa espiritualidade é para desenvolver a nossa individualidade. Às vezes, não, poucas vezes, a única coisa que nós estamos querendo com a nossa espiritualidade é garantir a nossa salvação. E eu vou dizer para você algo, irmãos, muito, muito sério. E você vai observar isso lá em Marcos 8:35. A Bíblia diz que o caminho mais rápido para você se perder é você buscar se salvar. Não sou eu que disse, não sou eu que digo, não foi um teólogo, não foi alguém que teve uma relação com Deus extraordinária, meus irmãos, foi o próprio Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, que disse, Marcos 8:35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E esse texto que nós fizemos a leitura, ele é singular para isso. Às vezes nós encontramos muitas interpretações desse texto, e todas as interpretações, elas muitas vezes são cabidas, são valiosas, são importantes, mas de fato, meu irmão e minha irmã, de fato, o que Jesus quer nos ensinar aqui está claro no texto bíblico. E se nós, às vezes, ficamos aí meio que confundidos e às vezes até perplexos diante de certas verdades, é porque nós acabamos tirando o sentido original, verdadeiro, o sentido que Jesus quis dar quando ele expressou aquela palavra. E ficamos conjecturando. Eu já vi as interpretações, irmãos, das mais variadas, né? De que o bom samaritano, e cabe, né? O bom samaritano é Jesus.
A Bíblia não diz nada disso. Pode ser? Pode. Que a estalagem, a igreja, pode ser? Pode. Que os 2 dinheiros que o samaritano deu eram 2.000 anos, agora já se passou 2.000 anos. Então, assim, as coisas mais diferentes que você possa imaginar. Mas o que o texto quer nos dizer é bem fácil de entender, é claro, é só você ler, sem nenhuma necessidade de uma interpretação extraordinária, espetacular. Alguém chegou perguntando para Jesus: Senhor, o que eu vou fazer para ter vida de verdade? Vida que não se acaba, vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus lançou mão da revelação que já existia, a revelação do Antigo Testamento. Ele falou assim, ó, a Bíblia que você tem na mão, a Bíblia que você lê todo dia, como você lê? O que você interpreta? O que é que de fato você entende de tudo que você lê? Faz aí um resumo para mim. E aí ele diz, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, você acertou, é isso mesmo. Vai e faz isso. Porque às vezes, irmãos, um problema que a gente tem não é com as verdades. A gente sabe, a gente conhece, a gente entende. E quando a gente sabe, a gente conhece, a gente entende, o que a gente precisa fazer é colocar em prática. Mas sempre existem aqueles senões, não é? Mas não é bem assim, aquela coisa toda que a gente já conhece de muitas pessoas que, ao se deparar com a verdade, acabam de fato buscando sempre alguma justificação, algum tipo de justificativa para não fazer. E tem cheio de gente assim. Buscam as justificativas das mais variadas possíveis, e é o que o homem faz. A Bíblia diz claramente, versículo 29, ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? É interessante que ele não diz, não é? Como é que eu faço para amar a Deus? Porque na ideia dele não era esse o problema. A ideia era, quem é o meu próximo para que eu faça alguma coisa? É muito significativo essa expressão do mestre da lei, desse doutor. Por quê? Porque, na verdade, o que atrapalha a nossa vida espiritual não é a nossa relação com Deus, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando, porque isso é muito sério. Às vezes a gente pensa que o que impede a gente de ter uma vida realmente abundante, uma vida que não acaba, é a nossa relação com Deus. E Jesus vai dizer o seguinte, a sua relação com Deus, ela está intimamente ligada com a sua relação com o próximo. E se isso não estiver bem claro na sua vida, você não vai conseguir viver a sua vida na plenitude que você pode viver. Então esse mestre da lei, de fato, ele chega querendo justificar-se, mas a sua justificativa estava pautada, na verdade, em uma desculpa de não saber algo que, na verdade, era muito evidente.
E às vezes, irmãos, a gente tropeça no óbvio, naquilo que é muito claro, tá ali, explícito, fácil de se entender, mas muito complicado para as nossas maneiras de pensar e às vezes até de agir religioso. Eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, tivesse no seu coração a compreensão correta desta verdade, porque de fato o que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos ensina aqui, é que se você não conhece a vida eterna na sua vida diária, se ela não faz parte de você agora, se você não conhece ela neste momento, você nunca conhecerá ela. A vida eterna não é algo que você vai viver no futuro. A vida eterna não é algo que você vai viver daqui a alguns anos. A vida eterna não é algo que você vai experimentar depois da morte. Jesus está dizendo que você pode viver a vida eterna a partir deste momento. E que ela depende, meus irmãos, desta compreensão efetiva, dessa compreensão real do que isso significa. E a gente acaba esquecendo dessas verdades. Irmãos, nós não há como amar a Deus sem amar as pessoas que Ele ama. Não existe essa possibilidade. Não há como você ter uma relação com Deus sem você perceber, de fato, de verdade, que a sua relação, ela precisa ser ajustada com Deus, modulada com Deus, a partir de suas relações pessoais, dos seus encontros na vida, daquilo que se apresenta para você no seu dia a dia. Se isso, de fato, não faz a diferença no seu coração, se a sua fé, ela não se manifesta de uma maneira que faça você agir com amor na direção das pessoas que Deus ama, é muito possível que essa sua vida espiritual, essa sua fé, de fato, ela esteja ou não em Cristo, ou muito mal direcionada. Quando o Senhor Jesus fala com aquele homem, ele chega para o Senhor Jesus dizendo: quem é o meu próximo? Jesus conta uma história para ele. E essa história, ela é muito conhecida, mas talvez muito pouco compreendida. Por quê? Porque nós estamos sempre querendo nos relacionar com Deus a partir de culto, a partir de reuniões espirituais. Por isso ele usa dois personagens muito conhecidos de todo judeu. Ele fala de um sacerdote, que era aquele que significava o pastor dos judeus, não é? Um tipo de pastor. E se utiliza também de um levita. Levita era o tipo de um músico, um cantor, alguém que fazia algo dentro do culto, dentro da manifestação religiosa dos judeus. E ele vai se utilizar da figura de uma pessoa que não era bem vista por todos os judeus, que era um samaritano.
Aí ele fala, descia por um caminho, um sacerdote, um levita, e a Bíblia diz que eles passam de largo, e este samaritano, vendo aquele homem, ele se enche de compaixão daquela pessoa. E é muito expressivo isso, porque quando a gente pensa em vida com Deus, vida espiritual, né, a gente sempre vai pensar em culto e adoração. E isso tem a sua parte, isso tem a sua importância. Mas se esse nosso culto, essa nossa adoração, ela não tem expressão na vida cotidiana, na vida diária, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós, de fato, ainda não entendemos o Evangelho. Quando o Senhor Jesus fala sobre aquela situação, ele fala de uma ação que precisou ser feita pelo samaritano, e a Bíblia diz que aquele samaritano para tudo, suspende a sua agenda, deixa de fazer o que estava fazendo para se ocupar com aquilo que precisava ser feito. Mas sabe, queridos, a nossa fé não muda nada, muitas vezes, na nossa agenda. A nossa agenda, ela é feita a partir dos nossos interesses, na maioria das vezes, e não a partir do interesse daqueles que realmente precisam. A nossa agenda, para ser alterada de maneira substancial, tem que acontecer alguma coisa com a gente, e não com outros, e principalmente com desconhecidos. Quem que altera a sua agenda tão radicalmente, de parar o que está fazendo? Muito provavelmente aquele homem era um negociante, que estava ali, a Bíblia usa a expressão, era um viajante. Não era o seu caminho, a rota da sua casa. A expressão que é ali construída dá a impressão de alguém que passava ali como viajante, alguém que tinha algum tipo de atividade comercial. Mas ele para tudo, se expõe, se desgasta e gasta. Para quê? Para que alguém não fique no caminho, para que alguém não fique para trás, para que alguém não fique perdido. Mas isso, irmãos, muitas vezes não faz parte da nossa prática. Nós até fazemos alguma coisa, nós até fazemos o bem, desde que isso não implique em grandes transformações na nossa vida, desde que isso não mude demais a agenda da nossa vida. Por que aqueles sacerdotes e aquele sacerdote, aquele levita, não fizeram nada? Porque aquele homem estava como que morto. E se eles se aproximassem daquele homem morto, eles ficariam vários dias impuros, segundo a Bíblia. Eles não poderiam voltar à sua vida normal, à sua vida diária. E é isso que de fato faz a diferença na nossa vida, meu irmão, porque a vida eterna está no movimento que nós fazemos em direção àqueles que precisam, em direção daqueles que necessitam de fato e de verdade. E quando a gente olha para esse texto, a gente tem que fazer uma reflexão na nossa vida de fato. Você está vivendo a vida eterna? A vida eterna, você tem a vida eterna? Porque quem tem a vida eterna, meu irmão, está salvo, não está preocupado em se salvar. O interesse dele é salvar outros.
O grande problema da gente é que a gente vive pensando que tem que todo dia estar se salvando. E quem precisa viver se salvando todo dia, não consegue enxergar aqueles que precisam de salvação. Agora, quando você entende a sua posição, sabe quem você é, meu irmão, você não busca a sua fé, a sua espiritualidade, não é para você ficar trocando de cavalo todo dia, ou todo mês, ou todo ano. A sua espiritualidade é para você aprender a descer do cavalo que você tem. O grande problema da nossa espiritualidade é que nós, infelizmente, buscamos a Deus para que o Senhor nos dê cavalos, que o Senhor nos dê os recursos, que o Senhor nos dê os meios. E o que Deus vai nos dar, e o que Deus vai nos abençoar, não é para nós termos mais e mais, cada vez mais, irmãos, é saber como nós vamos gastar isso que nós já temos. E infelizmente é isso. As pessoas, na verdade, em vez de ficarem buscando mais cavalos, mais recursos, tem que começar a ver em sua volta como é que você deve utilizar aquilo que você já tem. Porque aquele homem desceu do seu cavalo e colocou aquele homem, segundo o versículo 34, sobre a sua cavalgadura e levou ele até uma estalagem. Não apenas cuidou pessoalmente dele, a Bíblia diz que ele pega azeite, vinho, cuida, faz uma atadura, cuida das feridas daquele homem, coloca ele sobre o seu cavalo e o leva até um lugar onde ele será bem cuidado. E não apenas isso, ele paga antecipado todas as despesas. E depois de pagar antecipado todas as despesas, ele ainda diz o seguinte, se alguma coisa faltar, quando eu voltar da minha viagem, eu pago tudo que você gastou a mais. Irmãos, isso é extraordinário. Isso não é apenas algo que deve ser observado como uma história bonita, né? Não é apenas uma história bonita que nós lemos na Bíblia Sagrada. O que Jesus está dizendo é: você quer conhecer o que é vida eterna? Você quer saber como é que a vida eterna se manifesta? A vida eterna não se manifesta em você ter muitos cavalos. A vida eterna não se manifesta, você não vive a vida eterna em ter muito dinheiro. A vida eterna se manifesta quando você aprende que tem que descer do cavalo, que tem que se inclinar para as pessoas que estão precisando. A vida eterna não é você participar de um culto e pedir: meu Deus, preciso trocar de cavalo, preciso de mais recursos para cumprir a minha agenda. A vida eterna, ela se manifesta, e quando ela se manifesta da seguinte forma: você desce do cavalo para poder ajudar as pessoas. Você se manifesta, você se interessa, você está disposto a investir. Ele não chegou para aquele dono de estalagem e disse: está aí, achei esse camarada aí no caminho, não sei quem é, faz o que você pode fazer aí, está aqui um dinheirinho aqui para ajudar, e a hora que ele puder se colocar em pé aí, manda que ele cuide da vida dele.
Também não disse, ó, cuida dele aí, e a hora que ele tiver forte aí, se alguma despesa ele teve, né, a mais do que esse dinheiro que estou dando para você, faz ele trabalhar aí para ajudar. Porque esse é todo o raciocínio que a gente tem da vida prática. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não entendeu ainda a graça. A graça ainda não é bem compreendida. Por isso, essa história, ela mostra como é que eu posso viver a vida eterna, como é que eu posso viver essa vida a partir de agora. É me utilizando de tudo que eu tenho, de tudo que eu possuo, para abençoar o maior número de pessoas possível. É saber que o investimento que eu faço em gente, em pessoas, é o investimento que de fato manifesta a vida eterna que eu tenho. Mas o que uma grande parte de pessoas, elas pensam que é a vida eterna? A vida eterna é você ter muitos cavalos, ter muito dinheiro, ter muitas casas, ter muito poder financeiro, ter uma saúde extraordinária. Isso tudo, irmãos, é de fato meios que o Senhor nos dá para nós manifestarmos as virtudes de Deus e a vida que recebemos dele. Não é diferente. Por isso, eu quero desafiar você como igreja, meu querido e minha querida irmã. Existem muitos caídos, existem muitas pessoas que nós precisamos alcançar, existem pessoas que estão precisando de você, mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós achamos que dá muito trabalho, nós temos que mudar muito a agenda da nossa vida, e eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus vai te dar todos os recursos que você precisa, desde que todos esses recursos que você precisa sejam para abençoar vidas, pessoas, gente que precisa da sua ajuda, de suas mãos estendidas para levantá-los, pessoas que a vida tem arrebentado, pessoas que estão sendo destruídas pelo inferno, pessoas que estão sendo destruídas pelo pecado, mas Deus levantou você como igreja, a todos nós, e quando enxergarmos essas pessoas, nós não ficarmos fazendo cálculo de gastos, de trabalho, de quanto isso vai custar na nossa agenda, de quanto isso vai me desviar dos meus próprios interesses, porque a Bíblia Sagrada, que a vida eterna está em eu entender o meu propósito aqui nesta terra. Conhecer a Jesus Cristo e aquele a quem Ele enviou, ver Jesus Cristo, o seu grande exemplo, isso é a vida eterna. Mas quantos de nós não conseguimos mudar, irmãos, 1 milímetro muitas vezes a nossa agenda? A gente faz, desde que isso não traga nenhum tipo de transtorno para nós. Aqui, Jesus mostra, você quer viver a vida eterna? Contou para aquele homem essa história, faça igual, pare de ficar agindo pela sua agenda, e comece a agir pela agenda de Deus, e das pessoas que você quer abençoar. Pare de ficar contabilizando quanto você gasta nisso que é o nosso maior propósito. Irmãos, tem gente que faz contabilidade daquilo que ajuda. Cuidado com isso. Porque o Senhor, Ele tem recursos inesgotáveis para aqueles que se dispõem. O samaritano disse, está aqui o dinheiro, e era muito dinheiro. E tem mais, não poupe despesa. Tudo que você gastar, ele não disse, anota aqui num papelzinho, pega a nota fiscal, e quando eu voltar, eu te pago. Ele disse, tudo que você gastar a mais,
eu te pagarei. Amados, quando nós temos essa disposição no nosso coração, a eternidade entrou na nossa vida. Nós não ficamos preocupados com amanhã. Nós vamos fazer hoje, de fato, não com irresponsabilidade de alguém perdulário, de alguém que não sabe o valor das coisas, mas de alguém que sabe para que recebeu alguma coisa na sua vida. E quando Deus te dá, você pode ter certeza, meu querido e minha querida irmã, da onde veio aquilo, tem muito mais para você. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver essa vida eterna agora, sem deixar ninguém para trás, sem ninguém ficar no caminho, sem ninguém se perder. Quem está recebendo essa palavra, fique em pé nesse momento. E eu quero orar com vocês, eu quero orar pelos nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando também, porque eu quero isso forte no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, venha abençoar, Senhor, cada vida que aqui está ouvindo esta mensagem, e todos que estão ouvindo e que ainda vão ouvir esta palavra. Pai querido, que nós possamos entender como é que se dá a vida eterna na prática, no dia a dia, como que vivemos intensamente a vida que Tu nos deu, não a partir da nossa agenda, mas a partir da Tua agenda, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.